Quero compartilhar uma palavra com você. I want to share a word with you. Hoje nós vamos ter a ceia. We're going to have Que communion bom que você today. veio. And it's so good that Abra you sua Bíblia aí came. no livro de 1 João. Open your book in the book of Capítulo your Bible in the 5. book of 1 John chapter Quero 5. ler aqui os versos 4 e 5. I'm going to read verses 4 and 5. 1 João capítulo 5, 1 John chapter 5, verso 4 e verso 5. verses 4 and 5. Antes de lermos esse texto, Before reading this text, deixa eu falar algo. let me say something. Vocês sabem que eu não sou muito de me posicionar nas redes sociais, You know that I normally don't position myself in the social media porque eu entendo que tudo que um líder fala influencia pessoas. because I understand that everything that a leader says influences Essa people. influência pode ser positiva ou And negativa. this influence can be positive or negative. Eu procuro ser muito equilibrado nos meus posicionamentos. So I look to be very balanced in how I Mas eu position queria dar uma myself. palavra para você. But I wanted to share a word with you. O país está vivendo um momento de incerteza Our country is going through a moment of uncertainty devido às eleições presidenciais que aconteceram nessa semana. due to the presidential elections that took place this week. E nós sabemos que essas eleições, elas não se tratam apenas de uma eleição And we simplesmente, know that this election is not just an election, mas de uma guerra espiritual. but it's a spiritual war. Eu já estive envolvido com política no Brasil. I've been involved in politics in Eu Brazil. exerci um mandato de vereador no meu município. I exercised the mandate of a Eu fui commissioner o in my presidente da county. Câmara, I was the president of ou the seja, do poder legislativo do meu município. house of the legislative power in Eu my entendo county. que mesmo que a gente não faça política, And I understand that even though we don't do politics, nós vamos sofrer política. we're going to suffer politics. Mesmo que eu não vote, Even if I don't vote, existem ações decorrentes da política there are actions that come from politics, que nós vamos vivê-las. and we're going to go through them. Por exemplo, For example, mesmo que você não vote aqui nos Estados Unidos, even if you don't vote here in the United States, você é 100% influenciado com todas as decisões políticas. you are 100% influenced by all the political O decisions. preço da gasolina que você coloca no seu carro, The price of the gasoline that you put in your car, o aluguel que você the paga, rent that you pay, as taxas de juros the taxes que nós pagamos. that we pay. A política, ela pode inclusive interferir Politics can even no interfere destino dos nossos filhos. in the destiny of our children. Eu não me posiciono em favor ou contra nenhum candidato, I don't position myself in favor or against any mas eu quero candidate. dizer que nesses 19 anos de But Estados I want to Unidos, say that during these 19 years of the United States, a política ou os governos não interferiram na minha vida, politics or governments did not interfere in my life. porque existe um governo que é superior ao governo da terra. Because there is a government that's superior to the government on the earth. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que são republicanas, I know I'm speaking to people here who might be outras que Republicans, são democratas, other who might be outros Democrats, que são independentes. other who might be Mas independente liberals. de qual seja a nossa posição política, But no matter what is your political stance, todos nós vamos sofrer consequências, we all will go through boas consequences, ou ruins, good or bad, das decisões de cada voto. of the decision of each vote. Ainda não sabemos quem é o presidente de verdade. We don't yet truly know who is the president. Existem algumas projeções, There are some projections. mas eu queria dizer para você But I want to say to acalmar o seu you to coração. quiet your heart. Deus, ele te sustentou até hoje God has sustained you until e ele vai today. continuar te And sustentando. He will continue sustaining Existe um you. texto que eu amo. There's a text I love. Eu não votei porque ainda não estou habilitado a votar aqui nos I Estados didn't Unidos. vote because I'm not able to vote yet here in the United States. Mas eu fiz o que eu sei fazer de melhor, But I did what I know to do best, que é orar. which is pray. Mesmo que você não vote, Even if you don't vote, você pode orar. you can pray. Não defendendo a posição que você acredita, Not defending the position you believe in, mas pedindo para que a vontade de Deus seja but feita. asking for God's will to be done. Existe um texto em Romanos capítulo 13. There is a text in Romans chapter 13. Deixa eu ler com você. Por Let favor, me abra read sua it Bíblia, with you. Romanos capítulo Please 13. open your Bibles in Romans chapter 13.
os nossos irmãos primeiros cristãos, Our brothers, the first Christians, eles viviam debaixo de uma opressão muito grande em they Roma. lived under very strong oppression in Rome. Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja que estava ali em Roma, Paul, when he writes this letter to the church in Rome, e eu tenho certeza que ele escreveu esse texto aqui and I'm certain that he wrote this text através de uma here revelação de through Deus. a revelation from God. Romanos 13:1, Romans 13:1. ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem o quê? Condenação sobre si mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, What Paul is saying here is this. acima de qualquer governo humano, Above any human government, existe um governo que é superior. there is a government that is superior. Deus, ele é governo sobre toda a terra. God is the government over all the earth. Então qualquer governo que seja estabelecido, So any government that is established, é estabelecido segundo uma vontade de it is Deus. established according to a will of God. Assim penso eu, This is how I think. assim creio eu. That's how I believe. Os nossos votos podem sim decidir Our votes, yes, can o destino de decide uma nação, the destiny of a nation. mas por trás do nosso voto existe a vontade de Deus. But behind our votes, there is the will of God. Então que nessa manhã nós possamos entender So that isso, this morning we may understand this. independente de quem seja o próximo presidente dos Estados Unidos. That no matter who is the next president of the United Deus States, continua governando. God continues governing. Deus continua reinando sobre as God nações. continues reigning over the E Deus nations. continua sendo o Senhor da And igreja. God continues to be the Lord over Vamos the church. continuar orando Let's continue praying para que o Senhor dê um destino so the Lord can give a destiny cada voto depositado. to each vote deposited. Que nós possamos ter essa certeza And that we may have this de certainty que nós estamos aqui por uma permissão de Deus. that we are here because of God's E o meu e permission. o seu destino And your destiny não and my estão nas mãos do destiny próximo presidente dos Estados are Unidos. not in the hands of the next Mas president estão of the nas United mãos de States, Deus. but they're in the hands Se of você crê nisso, God. diga If amém you believe in this, say amen. e diga eu creio. And say I believe. 1 João capítulo 5, 1 John chapter 5, versículos 4 e 5. verses 4 and 5. Diz assim a palavra de Deus: The word of the Lord todo says, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Eu estou lendo a partir do verso 1. I'm reading from verse 1. Verso 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Verso 4 e verso 5: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero falar sobre o poder da fé. I want to talk about the power of faith. Qual é a arma mais poderosa da terra? What is the most powerful weapon on the earth? A fé. Faith. Como você tem lutado as suas batalhas? How are you fighting your battles? Como você tem enfrentado as suas lutas diárias? How are you facing your daily battles? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa These last days I was talking to a person e ela disse para mim: pastor, and he said to me, eu Pastor, tomei uma decisão. I've made a decision. Eu vou voltar para o Brasil. I'm going back to Brazil. Essa pandemia Oh, this pandemic acabou com a minha vida. ended my life. Essa questão política do país. Oh, this political matter of the country. Eu tenho vivido dias difíceis. I've been going through difficult days. E eu tomei uma decisão. And I have made a decision. Eu vou voltar para o Brasil. I'm going to return to Brazil. E eu comecei a conversar com ele. And I started talking to him. Eu disse: no Brasil não tem coronavírus? And I said, so in Brazil we don't have No coronavirus. Brasil também não tem problema So in político? Brazil we don't have political problems. Não, pastor, mas é porque eu já decidi Oh mesmo. no, pastor, it's because I have decided Eu already. falei: salam aleikum. And I said, salam alaikum. Aleikum salam.
A paz seja contigo. The peace be with you. Isso que salam aleikum significa. That's what salam alaikum means. Eu não sou muçulmano, não. I'm not Muslim. A pastor tem que entender de The pastor has tudo to pouco. understand a little bit of everything. Eu disse, a paz seja com você. Peace be with you. Shalom. Shalom. Onde você estiver, Wherever you are, no lugar que Deus te plantou, wherever God planted a you, paz vai ser com você. peace will be with you. E ele falou assim, final do ano, End of the year, eu vou estar indo. Eu falei, I'm gonna go. Deus é com você. And I said, God is with you. Aí no outro dia alguém me liga. Then the next day someone calls Falou, pastor, eu me. preciso te contar algo. Pastor, I need to tell you something. Eu pensei, né? And I thought, Falei, conversou com aquele irmão. he talked with that brother. Eu falei assim, pastor, And he said, Pastor, estou vivendo o melhor momento da minha vida. I am living the best moments of my life. Essa pandemia, esse vírus é de Deus. This pandemic, this virus is from Eu estou há God. 10 anos nos Estados I've Unidos. been 10 years in the United E eu estou States. vivendo o melhor momento da minha And vida. I'm living the best moment of my life. Eu mudei de emprego, I changed meu jobs. salário melhorou, My salary improved. comprei uma casa I própria, bought my own home. troquei de carro. I switched my Irmãos, eu car. quase sapateei. I almost like tap danced. Eu falei, meu Deus. I said, my God. Eu entendi que a nossa fé ela pode ser medida de maneiras I diferentes. understood that our faith can be measured in different ways. Nós não podemos nos mover We can't be moved pelo que está acontecendo. by what is happening. Esse texto diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. This text says that those who are born from God, they win, they conquer O que the vai world. vencer o mundo não são os nossos What will argumentos. conquer the world are not our O que vai arguments. vencer o mundo não são os nossos diplomas. What will conquer the world are not our diplomas. O que vai vencer o mundo não são as nossas qualidades ou What will virtudes. conquer the world are not our qualities or virtues. João ele diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. John says that those who are born from God will conquer the world. E esta é a vitória que vence o mundo. And this is the victory that A overcomes the nossa world. fé. Our faith. A fé ela pode ser medida de maneiras diferentes. Faith can be measured in different ways. Aqui tem algo que me chama a atenção. Here there's something that calls my Que attention. diz que o que vence o mundo é a nossa fé. That says what conquers the world is our faith. Mas você precisa entender But you need to que a understand palavra mundo, that this word, nesse world, contexto, in this ele context, tem um significado muito has forte. a very strong significance. A palavra mundo aqui no original The word world here No in its grego, original in Greek, é a palavra aion. it's the word aion. E a palavra aion, And this word aion, que é uma palavra grega para dizer o que é mundo, which is the Greek word to say what the world is, significa o reino espiritual das trevas. means a spiritual kingdom of Ou darkness, significa o sistema de controle mundial. or the world that controls the system. Ou seja, the system that controls the world. quando João está dizendo, olha, o que vai vencer o reino espiritual das trevas, What John is saying, what will conquer the spiritual kingdom ou of que vai darkness, vencer o sistema que controla o mundo, or the system that controls the world, é a sua fé. is your faith. E eu entendo que, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, I understand that according to Hebrews chapter 11 verse que a 1, fé é a certeza daquilo que that esperamos faith is the assurance of what we hope for, e a prova das coisas que não and the vemos. proof of things that we don't see. Ou seja, se eu crer naquilo que eu não vejo, In other words, if I believe in what I don't see, ou se eu tiver certeza, or if I have the certainty, mesmo que eu não esteja vendo, although I don't see it, eu vou vencer as minhas batalhas diárias. I will overcome my daily Eu vou battles. vencer o reino I espiritual will das trevas. Overcome the spiritual kingdom of darkness. Efésios 6, capítulo 6, versículo 12. Ephesians 6 chapter 6 verse Ele 12. diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, It says that we don't fight against flesh or mas sim blood, contra os principados, but against the contra as principalities potestades, and the powers contra os príncipes das trevas deste século, of darkness and the princes of darkness of contra the as century, hostes espirituais da maldade and the spiritual hosts of evil nos lugares in celestiais. the heavenly places. Ou seja, existem lugares e ambientes. So there are places and environments. O Éden era um ambiente. Eden was an environment. Um ambiente onde Deus vinha estar com o homem. An environment where God will come Mas to eu be quero with dizer para man. você But I want to say to you Que mesmo ambientes that espirituais even spiritual environments não estão livres are not free dos ataques de from Satanás. the attacks of Satan. Da mesma forma que o diabo entrou na
na serpente. In the same way that the devil went inside Da the mesma forma que serpent. Satanás ele entrou naquela serpente para enganar Eva. In the same way that Satan went into that serpent to O deceive diabo ele Eve. entra em ambientes espirituais. The devil enters a spiritual environment. Ele vai tentar sempre He will always try to desacreditar aquilo que Deus já fez. remove the belief of what God has already E done. nós só vamos conseguir vencer esses obstáculos And we're only going to be able to overcome these através da obstacles nossa fé. through our faith. Pastor, o que significa fé? Pastor, what does faith Fé é mean? uma palavra hebraica. Faith is a Hebrew word. Emuná. Emunah. Emuná Emunah é uma palavra hebraica is a Hebrew word que significa firmeza, which means being steady, segurança, security, fidelidade, faithfulness, certeza, certainty, verdade, truth, convicção. assurance. Ou seja, a fé So faith é uma certeza. is an assurance. A fé é uma convicção. Faith is a conviction. A fé é uma garantia Faith is a guarantee das coisas que nós of esperamos. things that we hope for. Existem 3 tipos de fé. There are 3 types of faith. A fé natural. The natural faith. Todo ser humano ele nasce com essa fé. Every human being is born with this faith. Você conhece pessoas que acordam pela manhã Do you know people who wake up in the e ela morning diz assim: and they say this? hoje eu vou conseguir realizar isso. Today I'm going to be able to fulfill this. Na fé pessoal dela, In their personal na fé faith, natural, in their natural faith, ela diz assim: eu vou they comprar. say, I will buy carro novo. a new car. Olha, eu vou comprar uma casa. I'm going to buy a home. Aí eu vou ser um grande jogador de I'm futebol. going to be a great soccer player. Aí eu vou ser um grande ministro no evangelho. Oh, I'll be a great minister of the gospel. Hoje eu saio de casa Oh, today I'll leave my house e eu vou conhecer a mulher da minha and vida. I'm going to find the woman of my life. muita fé, irmão. That's a lot of faith, brothers. Fé natural. Natural faith. Aí eu tenho fé que eu vou emagrecer. I have faith that I'm going to lose weight. Se ele for para academia fazer If uma that person dieta, goes to the gym and does a a fé diet, natural Deus já colocou dentro de nós. natural faith was already Preste placed by atenção. God inside of Agora us. existe essa fé Pay attention, but there is this faith que o autor de Hebreus diz that the author of Hebrews que é says, certeza. which is a A fé natural ela certainty. não dá The certeza. natural faith doesn't give us this A assurance. fé natural não nos faz crer no The sobrenatural. natural faith doesn't make us believe in the supernatural. Essa fé natural, This natural ela vai faith se tornar will become essa fé que vence o mundo this faith that overcomes the quando world nós nascemos de when novo. we are born again. Porque o texto diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. Because the text says that those who are born from God, they Esta é a overcome the vitória que world. vence o mundo. This is the victory that Ou overcomes the seja, a minha world. fé natural So nunca vai my vencer o natural faith mundo. will never overcome Mas the a minha world. fé em Deus, But my faith in essa God, vence o mundo. this conquers the world. Então quando eu nasci de novo, So when I'm born a minha again, fé natural my natural faith foi alinhada was aligned com o coração de with the Deus. heart of God. A fé espiritual, Spiritual ou a faith fé em Jesus or Cristo, faith in Jesus faz com Christ que o meu coração esteja alinhado makes my heart become aligned com a vontade de Deus para with mim. God's will for me. Então a fé que vence o reino espiritual das trevas So the faith that conquers the spiritual world of é a darkness fé daquele que já nasceu de novo. is the faith of those who were born again. Nós somos salvos por We're- causa da graça. We're saved because of grace. A graça, ela é liberada para todo ser humano. Grace is liberated over all human Quando beings. Jesus morreu na cruz, When Jesus died at the cross, ele liberou sobre os homens he liberated over men a graça. grace. Para eu ter acesso à graça, In order for me to have access to grace, eu preciso I need ter fé. to have faith. A salvação é de graça, Salvation is free, mas somente a fé but only me faith faz ter acesso makes me have access a esta graça. Quantos estão to me this entendendo grace. nessa How many manhã? can understand me this morning? Então existe a fé natural, So there is natural faith, a fé espiritual spiritual faith, para aqueles que nasceram de novo. for those who were born again. Por incrível que pareça, Believe it or not, existe a fé no diabo. there is faith in the devil. Hoje nos Estados Unidos existe um estado Today in the United States there is a state que tem um templo satânico. that has a satanic Tem a igreja temple. do diabo. They have the church of the devil. E pessoas elas estão ali adorando a And Satanás. people are there worshiping Satan. Elas prestam cultos ao They give diabo. services to the devil. Só que cidade é essa? Pastor, what city is this? São Francisco, San Francisco. na Califórnia. In California. Existe a igreja de There Satanás. is a church of Satan. Agora você entende como que
Califórnia é um estado permissivo. Now you understand how California is a permissive E como state. que os olhos nessa eleição estavam voltados And para how the eyes during this election were turned os votos dos delegados daquele estado. to the votes of the delegates of that state. Agora eu tenho uma boa notícia para você. But I have good news for you O now. texto diz que The text says o that diabo ele é o príncipe das the trevas devil desse século. is a prince of darkness of this century. Só que Jesus é o rei dos reis. But Jesus is the King of Kings. Então onde existe um rei, o príncipe é menor. So wherever there is a king, the prince Então, is por smaller. mais que Satanás tente contra a vida do ser So humano, although the devil might try against the life existe um of human rei beings, dos reis. there is a king Existe of o kings. Senhor dos There is senhores, the Lord of lords que ele reina who sobre reigns toda a terra. over all the earth. E não importa se Satanás venha com os seus príncipes. And it doesn't matter if Satan comes with his princes. Deus ele já estabeleceu um governo sobre a terra. God has established a government over E the eu e earth. você através da fé And you and I, through faith no Filho de Deus, in the Son of God, podemos vencer as batalhas. we can overcome Quem the não tem fé battles. está comprometendo o seu futuro. Those who don't have faith, they are compromising their future. Eu quero terminar porque nós temos a ceia. I want to end because we have communion. Quando nós falamos de fé, nós lembramos muito de Abraão. When we speak about faith, we remember a lot about Abraham. E quando Deus chama Abraão, When God calls Abraham, Deus fala para ele, olha, eu vou te levar para um lugar, God says to him, I'm going to take you to a place, para uma terra. to a land. Abraão, que ele estava muito bem. Abraham was doing really well. A família dele era uma família rica. His family was a rich family. Eles eram artesãos. They were people who Eles worked faziam ídolos. with things, and they used to build idols. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraham heard the voice of E God, Deus disse, olha, sai do meio da tua casa, and God said, leave your do house, meio da tua família, leave your e vá family, para um lugar. go to a place Eu vou te mostrar. that I will show to you. A história você And conhece. you know the story. Um dia Abraão estava dentro da sua One tenda. day Abraham was inside E his Deus tent, disse para ele, saia. and God said to him, leave Abraham. Você sabe que Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai. You know that Abraham was married to a woman called Depois se Sarai, tornou Sara. which became Sarah Porque as afterwards. pessoas que têm fé, Deus muda o nome delas. Because people that have Se faith, Deus God não mudou changes o teu their nome ainda name. nesta manhã, Ele quer mudar. If God didn't change your name yet, He Ou wants to você change muda your de nome ou name. muda de atitude. Either you change your name or you change your Porque todas as attitude. pessoas que Deus usou Because every person that God used e que confiaram nele, and that trusted tiveram in o seu Him nome mudado. had their name changed. ele era casado com essa mulher chamada Sara. He was married to this woman called Você sabe que ela Sarah. era estéril. And you know that she couldn't bear Aí children. Deus chama para Abraão e fala, você vai ser pai de uma multidão. And God turns to Abraham and says, you're going to be the father of a multitude. Abraão podia pensar, poxa, como? Abraham could have thought, but how? A minha esposa não pode ter filhos. My wife can have kids. Como que eu vou ser pai de uma nação? How will I be the father of a Como que eu vou ser nation? pai de uma How will multidão? I be the father of a Deus chama Abraão multitude? para sair de God dentro da tenda. calls Abraham to leave from inside the tent. Existem momentos, querido, que você vai ter que sair. There are moments, brothers, that you're going to have to leave. Existem lugares que nos aprisionam. There are places that imprison Existem us. lugares que nos impedem de ver There are places that stop us from ou de ter living essa or fé from having this para faith acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir. to believe that God's word will be E fulfilled. Deus ele fala para Abraão: And God speaks to Sai da Abraham, tenda. leave the tent, Olha para os céus. look to the sky, conta as estrelas, count the stars, se você puder contá-las. if you are able to count them. Conta as areias da praia. Count the grains of sand in the Olha, Abraão, beach. assim vai ser a sua Look, descendência. Abraham, this will be your Vai ser tão descendants. numerosa It will be so como as numerous estrelas do céu, as the stars in heaven, como as areias da as the praia. grains of sand Gente, on the imagina beach. comigo. Can you imagine with me? A pessoa não tinha filhos. That person didn't have A mulher era kids. estéril. His wife couldn't bear Como ele children. podia entender How could he o que understand Deus estava falando what com God ele? was speaking to him? Mas sabe o que é mais interessante? You know what's the most interesting? Quando você vai lendo o texto, When you continue reading the text, você vai ver que aquele momento you will see that at that moment, não era de noite, it wasn't dark. estava de dia. It wasn't nighttime, it was O que Deus estava daytime. dizendo? Abraão, What olha was para o God céu. saying? Abraham, look to the Você está sky. vendo alguma estrela? Do you see any stars? Tem como contar estrela de dia? Can you count stars during the day? O que Deus estava dizendo para Abraão é o What seguinte: God was telling to Abraham was Abraão, the você não following. está vendo as estrelas, Abraham, you can't see the mas stars, elas estão aí. but they are right there. Você não consegue You contá-las, aren't able to count mas elas them, estão aí. but they are E Deus está there. dizendo para And Abraão: what God is saying to A minha Abraham promessa is my já está promise feita. is Eu
already done. Aquilo que eu disse já What I aconteceu. said has already been Muitas fulfilled. vezes nós não conseguimos ver. Because sometimes we're not able to see. Assim como Abraão não conseguiu ver aquele In the dia. same way as Abraham was not As able to see that estrelas. day, the Mas stars. elas já estavam no But they céu. were already in the sky. Por isso Abraão ele teve o nome mudado. That's why Abraham had E his ele foi name considerado o changed. pai da fé. And he was considered to be the father of faith. Porque na sequência Deus dá filhos a Abraão. Because after that, God gives children to Um filho Abraham. não foi planejado. The child was not planned. Ismael, primogênito de Abraão, não foi planejado. Ishmael, the firstborn of Abraham, was Não not era planned. filho dele com Sara. It was not his son with Era filho Sarah. dele com uma das servas chamada Agar. It was his son with another servant called Hagar. Mas depois Deus dá um filho chamado Isaac. But afterwards, God gives him a son called Isaac. Engraçado é que na sequência, What's funny is that in the sequence, perto de Isaac se tornar adulto, close to the time that Isaac will become an adult, perto do tempo de Isaac poder casar close to the time that Isaac will be able to e de get Isaac married, começar da sequência à geração, and for Isaac to give a nação que Deus continuation havia prometido. to the generation and the nation that Aí God Deus had vira para Abraão promised. e diz: God turns to Abraham and Abraão, eu says, quero que você sacrifique o seu único filho Isaac. Abraham, I want you to sacrifice your only son, Isaac. Deus errou. God made a mistake. Como que Isaac é o único filho de Abraão? How is it that Isaac is the only son of Abraão não Abraham? tem outro filho? Doesn't Abraham have another Tem um son? filho chamado Ismael? Doesn't he have a son that's called Então por que que Ishmael? Deus chega para Abraão e diz: Then why is it that God turns to eu Abraham quero que and você says, sacrifique o seu único I want you filho, to sacrifice your only son, Isaac. Isaac? Sabe por quê? Do you know why? Porque Deus nunca vai te pedir aquilo que Ele não deu. Because God will never ask from you for something that he didn't give to you. Deus não deu Ismael. God didn't give him Ishmael. Isaac Isaac era o que Deus tinha prometido. was what God had promised. A fé que vence o mundo The faith that conquers the é a world fé das pessoas que estão is dispostas the faith of the people who are a willing dar aquilo que Deus pedir. to give them what God asks Gente, from Deus them. pediu para Abraão um filho. God asked his son to Filho da Abraham, promessa. the son of the promise. Quem é pai e mãe aqui Those sabe. who are father or mother here, they know. Quem é pai e mãe aqui Those entende who are father or mother here, they que não é fácil understand. entregar uma That's not criança. easy to give a child. Existem casais aqui que lutaram para ter um filho. There are couples here that fought to have a child. Imagina se Deus te pedir. Can you imagine if God asked them? Provavelmente você não teria essa fé para You will entregar. probably not have this faith to surrender. Nós estamos falando aqui de uma entrega We're talking here about a de surrender filho. of a son. para a terra hoje. I look to the earth today. Eu olho para a vida de muitos de nós I look to the life of many of us que realmente não estão preparados who are truly not prepared yet para vencer o mundo. to conquer the world. Porque às vezes Deus te pede um carro Because sometimes God asks you for a car e você não tem coragem de and you dar. don't have the courage to give. Às vezes Deus te pede Sometimes God asks uma oferta, an offering. você não tem coragem de You dar. don't have the courage to give it. Se você não pode dar um carro, If you can't give a car, uma oferta, an offering, são coisas materiais. which are material things, Como você daria um filho? how would you give a son? Muitas pessoas aqui não conseguem dar para Deus o dom que Ele mesmo deu. Many people here are not able to give to God the gift that He has given Himself. Tem pessoas que não conseguem nem servir na There are casa de people who are Deus. not even able to serve in God's Deus pede house. para ele dar 2 horas por semana para ele servir. God asks him to give 2 hours a Ele não week to consegue. serve, and that person is not able. Deus pede para ele dedicar um pouco das horas dele para servir ao reino. God asks them to dedicate a few hours of their life to dedicate in the Como kingdom. nós vamos vencer o reino espiritual das trevas? How will overcome the spiritual kingdom of darkness? Porque Deus ele só vai te pedir aquilo que Ele te deu. Because God will only ask from you what He has Deus nunca given vai to te pedir you. algo que Ele não te deu. God will never ask you for something that He didn't give to Mas you nós first. gostamos de nos apegar But we like to get attached às coisas. to things. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, But this morning I want to say to you se você entender que é filho de Deus that if you understand that you are a child of God e que a sua fé and that your faith ela pode ser levada a um outro nível, can be taken to another level. porque quando
Deus te pede algo, Because when God asks something não é from porque you, Deus quer te tomar it's aquilo not because God wants to remove that from que you Ele te pediu. that He É asked. porque Ele quer But multiplicar. it's because He wants to aquilo que Ele multiply te pediu. what He asked from you. A entrega de Abraão, The surrender of Abraham, quando Isaac está no altar para ser when sacrificado, Isaac was at the altar to be onde a fé dele é sacrificed, provada, where his faith is Deus tested, providencia ali um cordeiro God provides a para lamb ser there to sacrificado. be E sacrificed. por causa da fé e da And obediência, because of faith and obedience Abraão. of Abraham. hoje nós conhecemos os que nós chamamos de judeus. Today we know those who are called the Jews. Você conhece judeu? Do you know the Jews? Você sabe como eles são numerosos? Do you know how numerous they are? Você sabe como eles são Do prósperos? you know how prosperous E they como are? eles são And abençoados? how blessed they are? Porque anos atrás, Because years ago, séculos atrás, centuries um ago, homem chamado Abraão a man called decidiu Abraham entregar decided to give Isaac Isaac, e multiplicou uma And descendência. multiplied a Tudo que Deus te descendancy. pede Everything that é God porque Ele gives, quer te tomar, asks from you, é porque Ele it's quer not multiplicar. because He wants to take away na from tua you, it's vida. because He wants to multiply in Vocês your estão life. crendo nisso? How many believe in O nosso that? problema é que nós preferimos morrer com o pouco que temos Our problem is that we prefer to die with the little we have do que entregar o que temos nas mãos para ser than to multiplicado. give what we have in our hands so it can be E multiplied. Deus quer que você saia daqui nessa manhã And God wants you to leave here this morning na certeza with the certainty que os processos podem ser that the delicados, processes could be delicate, mas a sua fé não pode depender das but your circunstâncias. faith cannot depend on circumstances. Deus, Ele não improvisa. God doesn't improvise. Deus não improvisou quando Ele te criou. God didn't improvise when He created you. A sua fé foi conectada com Deus. Your faith was connected to E God. nessa manhã a minha oração And this morning my é prayer que você levante daqui para viver um novo nível is de for you fé. to get up from here to live a new level of Independente do faith. que os prognósticos à sua volta estão dizendo. No matter what the prognosis around you are saying. Tem gente aqui que não sabe nem se tem trabalho amanhã. There are people here that don't even know if they have a job dizer algo pra tomorrow. você. Let me say something to Você you. pode sair por essas You could portas leave from these na doors certeza que Deus já preparou o melhor para a tua with the vida. certainty that God has already prepared Tem the best pessoas for your aqui life. preocupadas There are people here porque estão com concerned problemas de saúde. because they have health issues. Deus, Ele já te curou. God has already healed you. Existem pessoas aqui com problemas do relacionamento There are conjugal, people here with problems in their pensando em married divorciar, life, thinking to get achando que o divorced, casamento já acabou. thinking that their marriage ended. Deixa eu dizer que Let me say here, aquele dia que você foi ao altar that day that you went to the e altar, você disse até que a morte nos and separe, you está said until registrado death nos céus. do us part is registered Nada in pode heaven, impedir você de viver and nothing can stop you from aquilo que living Deus já escreveu. what God has already Está written. escrito. It's written. Nessa manhã que você seja renovado na sua And this fé. morning here, I hope that you'll be renewed in your quero orar com faith. você. I want to pray with Feche os you. seus olhos comigo. Close your eyes with Você que está em me. casa nos If acompanhando, you're at home following with us, feche os seus olhos também se você puder. close your eyes too if Ou you preste can. atenção Or pay O que está attention acontecendo à sua to what volta. is happening A around fé you. que vence o mundo. The faith that conquers, that overcomes the world, Ela vem daqueles que nasceram de novo. comes from those who were born again. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, All of those who believe that Jesus is the Son esse of God. vence o mundo. This overcomes the Pai, obrigado world. por essa manhã. Father, thank you for this morning. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Thank you because you didn't Obrigado give up on porque a tua us. palavra Thank you ela because your continua word viva. continues to be alive. Obrigado porque a fé Thank you because que the nós faith nascemos com ela, that we're born with ela foi conectada com os was céus. connected to heaven. Que nós possamos estar alinhados. And we can be E aligned entendemos a vontade que o Senhor tem para as and nossas understand vidas. your will for Em our nome de lives. Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 Glória a Deus. Glory to God.